Isto é muito claro, e Jesus vira o mundo de cabeça para baixo, e isto inclui a moralidade humana. Rua W. Glenn defende este argumento em seu novo livro Crucificando a Moralidade, do Evangelho das Bem-aventuranças. Leia-o e aprenda. R. Albert Moller Jr., presidente do Southern Baptist Theological Seminary. A primeira coisa que recomendamos é que você conheça pessoalmente Rua W. Glenn. A obra santificadora de Deus neste homem de New Jersey é extraordinária, pelo menos para nós de Minnesota. Entretanto, se você não puder conhecê-lo pessoalmente, a segunda coisa melhor é ler este livro. Aqui você terá uma amostra desta pessoa singularmente interessante, porém o mais importante é que você achará novos vislumbres do seu Salvador e Santificador. O próprio Jesus talvez se tornará real para você nas bem-aventuranças, como nunca antes. David Matisse, diretor executivo, de Zirin God. Gosto muito de sorrir e de estudar teologia. Estes dois prazeres não se cruzam frequentemente. Isso explica por que sou fã de sua série de mensagens em áudio intituladas Drive-by Theology. Em Crucificando a Moralidade, Rua W. Glenn reúne seu grande senso de humor e sua habilidade de tornar a teologia clara para o cristão comum. Ele remove o nevoeiro de confusão sobre as bem-aventuranças, que são amplamente mal entendidas e mal aplicadas. O Sermão do Monte é totalmente a respeito a Jesus, e quem sabia? Se você quer experimentar a alegria e a liberdade que emanam de um Sermão do Monte centrado no Evangelho, este livro foi escrito para você. C. J. Mahoney, Sovereign Grace Ministries. Há duas enfermidades que têm infestado o cristianismo através dos séculos, a doença da justiça própria e a doença da insegurança. Deus não quer que seus filhos sofram de qualquer dessas doenças. Em vez disso, Ele quer que andemos em alegria e vitória. Mas como andamos coerentemente no Evangelho sem orgulho ou incerteza? Mergulhe neste livro. Rua W. Glenn é um dos mais discernentes, proveitosos e cuidadosos teólogos de nossos dias. Permita-o ajudá-lo a achar mais uma vez a alegria de seu Salvador. Todd Friel, apresentador de Wrenched TV e rádio. Isto talvez lhe pareça uma surpresa, mas a moralidade é perigosa. Ou, mais especificamente, a nossa busca por moralidade pode ser perigosa. Com uma fundamentação apropriada no está consumado o do Evangelho, a busca por tornar-se moral pode se transformar em mais um projeto de autossalvação. Neste livro, meu amigo Bob Glenn mostra como, no Sermão do Monte, Jesus destrói todas as noções de que podemos atingir a justiça exigida por Deus. E, por meio disso, extermina todas as tentativas de esforço moral autossuficiente. Bob articula muito bem que nossa esperança está, em última análise, ancorada no fato de que Jesus se tornou como nós. Tulliant Vivian, pastor da Coral Rigg Presbyterian Church. Finalmente, uma abordagem das bem-aventuranças que não me deixa desanimado e cínico, um completo derrotado que recebeu uma lista moral de eu faça isto e não tem nenhuma chance que cumpri-la, sabendo que serei punido se não a cumprir. Glenn me deixou esperançoso e motivado porque me ajudou a ver que as bem-aventuranças não são um código moral que tenho de realizar, mas, em vez disso, são um belo retrato de Jesus que fez tudo em meu favor. Não são 8 passos para nos tornarmos justos aos olhos de Deus, e sim 8 poderosos argumentos que explicam por quê nossa única esperança é Jesus. Leia e chore. Leia e sinta-se livre. Para celebrar. Paul David Tripp, Paul Tripp Ministries. Autor de Broken Down House. Bob Glenn tem uma voz estridente que precisa ser ouvida. Regozijo-me com a maneira como este livro exalta o sermão do
Monte para nos mostrar a nossa pobreza espiritual e a glória suficiente de Cristo. Plena conformação com o Sermão do Monte é essencial à nossa salvação e, felizmente, Jesus Cristo fez exatamente isso. Agora, por contemplarmos aquele que viveu as bem-aventuranças e conquistou suas bênçãos, podemos nos ver sendo transformados à semelhança dele, crucificando a moralidade. Faz um excelente trabalho de expor as bem-aventuranças, enquanto focaliza nosso olhar na única pessoa que viveu perfeitamente os preceitos das bem-aventuranças. Milton Vicente, pastor e mestre na Cornerstone Fellowship Bible Church, em Riverside, SCA, autor de A Gospel Primer for Christians. Crucificando a moralidade é um poderoso lembrete de que a vida cristã não é primariamente a respeito do que fazemos, e sim do que somos em Cristo. Bob Glenn nos dá uma formidável visão de como é a vida no reino, por nos colocar diante da verdade das bem-aventuranças que abalam o mundo. Trevin Vax, editor-gerente de The Gospel Project, autor de Holy Subversion and Counter Fate Gospels. Bob Glenn me ajudou a ver como eu quero crescer com meus olhos em Jesus, descansando nele e em sua justiça, crescendo nestas bem-aventuranças e olhando para frente cada vez mais. Como um grande romance, não pude deixar de ler cada página, pois cada uma delas era clara e encorajadora, e a página seguinte parecia ser ainda mais. Dr. Ed Welch, membro da docência do CEF, autor de Shame Interrupted. Como interpretamos as palavras de Jesus nas relativamente poucas linhas das bem-aventuranças revela-se a nossa abordagem da vida cristã é primariamente moralista ou evangélica. Se você vê o Evangelho nas bem-aventuranças, então, o vê realmente. Glenn o vê com clareza, e sua mensagem nos ajuda a ver o Evangelho em cada área da vida, cada aspecto da fé, cada situação difícil, cada bem-aventurança. Rick James, publicador na Cru Press. Autor de A Million Ways to Die. Jesus é as bem-aventuranças. Esta é a mensagem cativante deste livro de Rua W. Glenn. Somos tentados a pensar que o foco das bem-aventuranças é a nossa performance, mas a mensagem de crucificando a moralidade é que Jesus é as bem-aventuranças para nós. Ele as cumpriu por nós, para que pudéssemos gozar para sempre da incomparável bem-aventurança de sua vida. Essa é as boas novas de crucificando a moralidade. Obtenha este livro, leia-o. E não guarde para si mesmo a sua mensagem. Dan Cruver, presidente de Together for Adoption. Índice. Prefácio: Como usar este livro. 1. Jesus crucifica a moralidade como você a conhece. 2. As boas novas de falência moral. Mateus 5.3. 3. As boas novas de tristeza agradável e alegria chorosa. Mateus 5.4. 4. As boas novas de não ter nada para defender. Mateus 5.5. 5. As boas novas de sua fome. Mateus 5.6. 6. As boas novas de caridade dispendiosa. Mateus 5.7. 7. As boas novas que o tornam honesto. Mateus 5.8. 8. As boas novas que promovem a paz. Mateus 5.9. 9. As boas novas que o tornam perseguido. Mateus 5 de outubro de 12. 10. Jesus é as bem-aventuranças.